Glória a Deus, bom dia, povo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma mensagenzinha para o seu coração, louvado seja Deus. Nesta manhã, que nós vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Após o Senhor, aleluia, proferir as bem-aventuranças no monte, aleluia, louvado seja Deus, Deus reúne todos os seus discípulos ali. Ao se despedir, dá alguns aconselhamentos. Louvado seja Deus. E num desses aconselhamentos, o Senhor os adverte, dizendo: vós sejais como sal da terra e luz do mundo. E diante, aleluia, desta narrativa desse texto, nesta manhã, nós vamos aprender mais um pouco de Jesus, o que Ele quer de cada um de nós, discípulos dele. Amém? Que Deus possa abençoar. Glórias a Deus. E fala desta forma. Mateus, capítulo de número 5, as bem-aventuranças, no versículo de número 13, que diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for ímpido, como que se há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os quantos estão na casa. Amém? Meus amados irmãos, diante desta passagem, louvado seja Deus, o Senhor ali, depois de proferir as bem-aventuranças, ele diz para os discípulos: vão pelo mundo todo, aleluia, louvado seja Deus, e falem, aleluia, a respeito da palavra do Senhor, que diz que vocês têm que ser, aleluia, como o sal da terra e como a luz do mundo. O sal da terra, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma comparação, louvado seja Deus. O sal naquele tempo era como se fosse a geladeira daquela época, louvado seja o nome do Senhor. Porque o sal, nós sabemos que ele tem três funções, aleluia. O sal, ele serve para temperar, para conservar e para dar sabor. Se nós formos fazer uma lista de compras no mercantil, você fizer a lista inteira, provavelmente a última coisa que você vai esquecer vai ser do sal, porque o sal ele tem um menor valor em relação às outras coisas. Mas se você levar toda a lista, louvado seja Deus, e não tiver o sal, nada vai prestar. Assim também, louvado seja Deus, este mundo, louvado seja Deus que anda apodrecendo com o pecado, louvado seja o nome do Senhor. É necessário que existam pessoas igual a mim, igual a você, para que possamos ser sal na terra, para poder conservar este mundo, para poder dar sabor à vida das pessoas, louvado seja Deus, para que as pessoas possam ver o sabor dentro de nós e elas possam sentir a sede, porque o sal ele provoca sede, para que possam fazer com que elas sintam sede, aleluia, da palavra de Deus, e para isso eles têm que se espelhar em nós. Naquele tempo, louvado seja Deus, essa expressão ser pisado pelos homens, naquela época no Mar Morto, onde existiam as grandes concentrações de sais, o sal que era ímpido, que não prestava, ele era separado, era colocado em alguns porões da igreja, louvado seja Deus, no templo. E ali existia uma certa época do ano, ali naqueles lugares quentes, em que existia uma geada, uma espécie de uma neve, de um gelo que caía. E então aquele gelo ficava espalhado ali pela entrada da porta do templo, louvado seja Deus, dificultando a entrada daquelas pessoas. E então ali os sacerdotes pegavam aquele sal e lançavam por cima daquele gelo, fazendo que as pessoas passassem por cima. Louvado seja Deus. E por isso que surgiu essa expressão: se o sal for ímpido, nada mais presta do que para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Meus amados de Deus, também ele diz que nós temos que ser como luz do mundo. Louvado seja Deus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque logo você vai avistar. E nem se pode esconder, aleluia, em um alqueire. O alqueire é uma espécie de um cesto. Louvado seja Deus, que você tinha que colocar a luz dentro daquele cesto. Como que a luz ia refletir sobre aquele ambiente? Assim também é a luz de Cristo na nossa vida. Ele diz que ele tem que ser colocado no velador, para que todos que estão na casa, aleluia, possam ver a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que diante de um ele tem que desaparecer, o outro ele tem que aparecer.
Você pode ver que na relação ao sal, se você for fazer uma carne, se você for fazer um churrasco da melhor carne, da melhor qualidade, se você não colocar o sal, ela não vai ter sabor. Mas se você for observar que quando ele é elogiado, não se elogia o sal, se elogia a carne. Dizendo, ó, como essa carne está saborosa, ó, como essa carne está gostosa. Mas nunca você vai dizer, ó, como esse sal está bom. Louvado seja Deus. E então ali, o sal também, ele tem que ser somente um pouquinho. Somente uma pitadinha, não pode ser demais, porque senão ele estraga. E então a gente tem que ser na medida, a gente não pode aparecer. Louvado seja Deus, por enquanto tem muitas pessoas que estão querendo aparecer. Louvado seja o nome de Deus. Quem tem que aparecer é a pessoa de Jesus. Então que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Luz do mundo para que as pessoas possam ver em meio a essa escuridão de trevas, aleluia, o caminho que elas devem andar, observando nós como luz, aleluia, mostrando para eles qual é o verdadeiro caminho. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos nesta manhã. Foi bem simples e resumida, mas que os irmãos também possam estar examinando as escrituras, que aí se encontram no livro de Mateus, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13. Amém? Deus possa abençoar a vida dos irmãos nesta manhã.